Opera profissionalmente com gado gordo e carne bovina? Então seja bem-vindo ao Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. O mercado segue com baixo volume de negócios diante da redução dos estoques de gado nos campos de pecuária de corte do Brasil. E a semana mais curta de trabalho, por conta do feriado desta quarta-feira, deixa as mesas de compra dos frigoríficos de todos os portes ainda mais desesperadas, uma vez que se teme a ausência do vendedor de gado gordo na quinta e na sexta-feira. Com muitas plantas frigoríficas fechadas no Brasil por falta de gado, os compradores sabem que estão sem fôlego nas escalas. E o mercado dá sinais claros que opera da mão para a boca, ou seja, sem fôlego nenhum para a indústria manobrar o preço da arroba. Mesmo no Centro-Oeste, onde compradores propagam que tem gado para abate, a coisa não está tão boa assim não, pois quem coloca valor mais baixo nas propostas de compra de boi e vaca gorda fica falando sozinho. Com o varejo sem estoques, os sinais são claros de que vem pela frente uma nova rodada de alta nos preços da arroba nos principais estados produtores do Brasil. E atenção, estrategistas de mercado assinantes da Rural Business. Passando pelo pior momento de sua história, com seus principais dirigentes presos, a JBS anunciou ao mercado um lucro de 323 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. O valor representa uma retração de 64% sobre os 887 milhões de reais em igual período de 2016. Como alertado pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, o resultado foi impactado pela adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, conhecido como o Novo Refis. Diante desse cenário, acreditamos que o principal ponto de preocupação dos investidores ao olhar os novos números da JBS quanto ao alto endividamento da empresa vai melhorar. A JBS, que em julho precisou renegociar com os bancos mais de 20 bilhões de reais, com o risco de não conseguir honrar compromissos, anunciou corte de 4 bilhões e 800 milhões de reais na dívida líquida. Mais da metade veio do dinheiro gerado da operação de desinvestimentos. E a Rural Business alerta que a venda total de ativos em países do Mercosul para sua concorrente Minerva Foods ajudou. E se anunciar mais vendas, como por exemplo a Seara, vai ajudar ainda mais os investidores a ter uma visão mais otimista da JBS Brasil. O grande destaque é a redução do endividamento da companhia para 3,4 vezes a sua capacidade de geração de caixa, o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A meta é levar o EBITDA para abaixo de 3 vezes. Sem sombra de dúvidas, a JBS já ostenta patamar de endividamento mais confortável que o dos rivais brasileiros e pode entrar em linha com concorrentes estrangeiros caso os desinvestimentos continuem. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, alerta que se a JBS fizer mais uma venda como a da Seara, a empresa dará um bom recado ao mercado, mostrando que não será necessário nova renegociação da dívida e que a relação com os bancos voltará ao normal ainda no primeiro semestre de 2018. Um outro destaque do balanço financeiro foi a forte alta nas exportações da sua divisão americana. No Brasil, que responde por 12% do negócio global da JBS, os números vieram abaixo do esperado. Movimento em total sintonia com os alertas da nossa equipe, quando avisamos que a JBS poderia estar exportando menos a partir do Brasil e colocando mais carne bovina no mercado interno brasileiro. Outro destaque é a perda da competitividade da empresa na captação de gado no Brasil. Também, como sempre, alertado pela Rural Business. Os números do balanço financeiro referentes ao terceiro trimestre revelam que a queda foi de 31% nas vendas no mercado interno e de 17% nos abates. É importante observar que os números presentes nesse último balanço financeiro da JBS não foram acompanhados do relatório do auditor independente, que aguarda a apuração dos fatos relacionados ao acordo de leniência da JIF. Mas e agora? O que pode vir pela frente? Bem, na avaliação de Júlio Brissac, se a JBS fizer mais uma venda importante como a Seara, a empresa pode ficar novamente bonita na foto e manter um nível interessante de operação de caixa nos próximos trimestres.
E como esperado, durante a teleconferência para comentar o balanço financeiro do terceiro trimestre, o alto escalão da JBS tentou diminuir o impacto da saída de Wesley Batista do comando da companhia. E a ideia foi a de dizer ao mercado que a JBS, digamos, tem agora uma gestão comunitária. Ou seja, nas palavras de André Nogueira, presidente da JBS nos Estados Unidos, uma empresa desse tamanho não pode ficar num único nome. E cada camarada que roda uma operação da JBS age como dono. Pois bem, às 13 horas e 38 minutos desta terça-feira, 14 de novembro, o serviço Agroações da Estação de Trabalho Rural Business 5.0 mostrava que as ações da JBS operavam na B3 com fortíssima alta de 5% e eram negociadas a R$ 8,40. Veja agora a trajetória das ações da companhia nos últimos anos. Em relação à mesma data de 2016, quando estava em R$ 9,29, a queda é de 9,6%. E queda de 24% em relação aos R$ 14,10 pagos pela ação da JBS em 2015. Por hoje é só. Veja agora o indicador Boi Gordo Brasil. Até a próxima. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.